Quando as pessoas que você mais ama te mostram que seu valor é apenas financeiro, um silêncio doloroso se instala. Foi nesse silêncio que eu, em vez de me quebrar, descobri a minha verdadeira força. Se você também acredita que nenhuma mulher deveria ser desvalorizada e apoia aquelas que encontram a coragem de reescrever seu próprio final, mostre seu apoio se inscrevendo no canal. Cada nova inscrição é uma voz que se junta à nossa. E comente de que cidade você me acompanha. Gosto de saber que não estamos sozinhas. Meu nome é Teresa Andrade, tenho 69 anos. Hoje, quando olho pela janela do meu chalé e vejo o sol nascer sobre o lago, quase esqueço da mulher que eu fui durante quase toda a minha vida. Fui casada por 40 anos com o Alberto, um homem bom, trabalhador, que construiu do zero uma pequena confecção de tecidos aqui em Minas. Nossa vida nunca foi de luxos exorbitantes, mas era de uma estabilidade que nos enchia de orgulho. Morávamos em um apartamento espaçoso em um bairro bom de Belo Horizonte. Tínhamos nosso carro, fazíamos uma viagem por ano e, o mais importante, tínhamos uma reserva financeira que o Alberto sempre disse que era a nossa segurança, o nosso chão. Quando ele se foi, há 7 anos, o mundo perdeu a cor por um tempo. Mas eu sabia que precisava ser forte, não só por mim, mas pelos nossos 3 filhos, Lucas, o mais velho, Rafael, o do meio, e Marina, a caçula. Alberto sempre fez tudo por eles, e eu prometi a ele e a mim mesma que continuaria cuidando da nossa família. Mantive as finanças em ordem, com a mesma disciplina que aprendi com ele. O apartamento continuou impecável, o dinheiro bem aplicado. A única diferença é que o silêncio à noite era maior. Meus filhos já eram adultos, todos com suas vidas encaminhadas. Lucas era casado com a Carolina e tinha meu neto, o pequeno Theo. Rafael estava terminando um doutorado e Marina tentava a vida como fotógrafa freelancer. Eu me sentia útil, sabe? Me sentia viva quando podia ajudar. E eu ajudava. Pagava a pós-graduação do Lucas, que ele dizia ser essencial para a carreira. Cobria o aluguel do Rafael para que ele pudesse focar nos estudos sem preocupação. Comprava equipamentos caros para a Marina, acreditando no sonho dela. Mas aquilo era só o começo de uma dinâmica que eu demorei a entender. Não eram mais ajudas pontuais, virou uma obrigação silenciosa. Todo mês, antes mesmo de pagar minhas próprias contas, eu já fazia as transferências. Era o curso de inglês do neto, a reforma da cozinha do Lucas e da Carolina, a viagem de imersão cultural da Marina. Eu me tornei o caixa eletrônico particular da família, sempre disponível, sempre com um sorriso. E, para ser sincera, uma parte de mim gostava disso. Era a minha forma de manter todos por perto, de me sentir a matriarca, o porto seguro. A solidão de uma viúva é uma coisa complicada. A gente preenche os espaços vazios com o que pode. Eu preenchia com as necessidades deles. O interfone tocando com uma entrega da farmácia para o Rafael, o telefone com a Marina pedindo dinheiro para um novo curso de edição. A minha vida se tornou uma extensão da vida deles. Eu não tinha mais projetos meus. Meu projeto era eles. Meu sonho era a felicidade deles, mesmo que custasse os meus próprios sonhos guardados. Mal sabia eu que tudo estava prestes a mudar de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Cada transferência, cada sim que eu dizia, era como um tijolo a menos na minha própria casa, e eu não estava percebendo. Aos poucos, as conversas mudaram. Eles não me ligavam mais para saber como eu estava. Ligavam para dizer que o cartão tinha virado ou que o pneu do carro furou. Eu era a solução, não a mãe. A Carolina, minha nora, era a que mais me deixava com uma pulga atrás da orelha. Ela era sempre doce, mas de um jeito superficial. Me chamava de T, me abraçava, mas seus olhos nunca sorriam de verdade. Ela vinha de uma família que gostava de ostentar uma vida que, eu sentia, não era bem real. A mãe dela, a Sônia, era a personificação da perfeição nas redes sociais. Sempre em eventos, jantares, viagens. Carolina idolatrava a mãe, e perto dela eu me sentia pequena, simples demais. Lucas começou a absorver esse jeito da esposa.
Ele fazia comentários sutis, disfarçados de brincadeira. Mãe, a senhora precisa se modernizar, ele dizia, quando eu não entendia alguma gíria. A mãe da Carol já viajou o mundo, a senhora precisa sair mais dessa bolha. Ele soltava, esquecendo que as viagens que eu não fazia eram para pagar as contas dele. E eu, boba, só sorria e concordava para não criar caso. E o que aconteceu depois foi ainda pior, porque eu comecei a sentir a diferença no tratamento. Quando a mãe da Carolina estava presente nos eventos de família, eu era praticamente um fantasma. As conversas eram sobre pessoas que eu não conhecia, lugares que eu nunca fui. Eu ficava ali, sentada no sofá, observando meu filho rir mais alto das piadas da sogra do que das minhas histórias de vida com o pai dele. Era uma dor fina, constante, que eu engolia com um copo d'água. Eu me lembro de um dia específico, alguns meses antes do fatídico Natal. Eu tinha ido visitar meu neto, Theo. Levei um bolo de fubá que ele adorava, a receita da minha mãe. Quando cheguei, Sônia, a mãe da Carolina, estava lá. Ela olhou para o meu bolo simples, na minha travessa de vidro de décadas, e disse com um sorriso venenoso: Ai, Teresa, que gracinha, tão caseiro. Hoje em dia a gente compra uns bolos funcionais, sem glúten, sabe? Outro nível de cuidado com as crianças. Eu senti meu rosto queimar. Naquele dia, eu voltei para casa e, pela primeira vez, a solidão do meu apartamento pareceu pesada, opressiva. Olhei para o porta-retrato do Alberto e perguntei em silêncio: Onde foi que eu errei, meu amor? Eu estava dando tudo, meu tempo, meu dinheiro, meu afeto. E, em troca, recebia migalhas de respeito, olhares de pena. Eu era a provedora invisível, a base que ninguém fazia questão de olhar. Eu continuei pagando tudo, porque, no fundo, eu tinha medo. Medo de que, se eu parasse de ser útil, eu deixaria de ser amada. Medo de que o fio que me conectava a eles era puramente financeiro. E se eu o cortasse, ficaria completamente sozinha. Esse medo me paralisou por muito tempo. Era mais fácil assinar o cheque do que confrontar a verdade. Mas a verdade tem um jeito engraçado de se revelar. Ela não pede licença. Ela arromba a porta. E a minha porta estava prestes a ser não só arrombada, mas despedaçada. O Natal estava chegando, e eu, na minha ingenuidade, decidi que faria o maior e melhor Natal de todos. Um gesto tão grandioso que eles não teriam como não ver, como não valorizar o meu amor. Eu planejei tudo. Decidi que, como a família estava espalhada, eu pagaria as passagens aéreas para todos virem para Belo Horizonte. Aluguei uma casa de campo por 3 dias, um lugar lindo, com piscina e muito verde, para que tivéssemos um Natal inesquecível. Eu queria criar uma memória perfeita, uma que apagasse todas as pequenas humilhações que eu vinha sofrendo em silêncio. Gastei uma fortuna. Foram as passagens, a locação da casa, a decoração, os presentes. Comprei o videogame que meu neto tanto queria, a bolsa de marca que a Marina cobiçava, o relógio importado para o Rafael e um fim de semana num spa caríssimo para o Lucas e a Carolina. Para a ceia, contratei um buffet. Queria que tudo fosse perfeito, que ninguém tivesse trabalho. Eu só queria a companhia e o carinho deles. No total, quando fechei a planilha de gastos, o número me assustou. Passava dos R$ 45.000. Era uma parte considerável das minhas economias. Mas eu pensei, é pela minha família, é para ver todos felizes e unidos. Respirei fundo e paguei tudo. Eu estava investindo na minha felicidade, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. A casa de campo era realmente deslumbrante. O cheiro de mato molhado, o som dos pássaros. No primeiro dia, todos pareciam felizes. Desfizeram as malas, correram para a piscina, elogiaram a minha iniciativa. Eu me senti no céu. Pensei, consegui. Desta vez, eles entenderam. Preparei um lanche, servi a todos, sentei numa cadeira na varanda, olhando para eles, e meu coração se encheu de uma alegria que há muito eu não sentia. Mal sabia eu que aquilo era só o começo da tempestade. Aquela paz era apenas a calmaria que precede o furacão.
E eu, a anfitriã de uma festa caríssima, estava prestes a me tornar uma mera espectadora do meu próprio desmoronamento emocional. O palco estava montado, a plateia acomodada. Faltava apenas o ato principal, e ele viria na noite de Natal, da boca do meu próprio filho. A noite do dia 24 chegou com um céu estrelado que parecia ter sido encomendado. As luzes de Natal que eu tinha pendurado nas árvores do jardim piscavam suavemente, e o cheiro da comida do buffet se misturava com o ar fresco do campo. Eu estava usando um vestido novo, simples, mas que me fazia sentir bonita. Por algumas horas, eu acreditei de verdade que a minha fantasia de família perfeita tinha se tornado real. Sentados à mesa farta, rindo e conversando, parecíamos um comercial de margarina. Meus filhos e minha nora elogiavam a comida, a casa, a organização. E eu, com o peito inflado de orgulho, apenas sorria, sentindo que cada centavo gasto tinha valido a pena. A troca de presentes foi o ápice da minha ilusão. Meu neto vibrou com o videogame, me deu um abraço apertado e disse: "Você é a melhor avó do mundo." E aquelas palavras me aqueceram a alma. Marina amou a bolsa. Rafael ajustou o relógio novo no pulso com um ar de satisfação. Lucas e Carolina me agradeceram pelo voucher do spa com um beijo no rosto. Eu me sentia a própria Mamãe Noel, a provedora da felicidade. Entreguei a eles o meu melhor, o meu mais caro, e por um instante me senti vista, apreciada de verdade. Mas, como dizem, a alegria de pobre dura pouco, não é mesmo? A minha durou até a sobremesa. A conversa, que era leve e festiva, começou a tomar um rumo que eu já conhecia bem. Lucas começou a reclamar do trabalho, do chefe, da pressão por resultados. Carolina emendou, falando sobre como o custo de vida em Belo Horizonte estava impossível, que mal dava para respirar. Era o roteiro de sempre, o prelúdio para um novo pedido, uma nova ajuda que certamente viria depois do Ano Novo. E foi aí que, na minha inocência, eu cometi o erro de tentar me conectar com eles. Com a voz mais doce que eu tinha, eu disse: "Meu filho, eu sei que as coisas estão difíceis, mas vocês sabem que podem contar comigo. Eu ajudo e sempre vou ajudar no que for preciso. Faço tudo para ver essa família bem." Eu disse isso esperando um "obrigado, mãe" ou um "a gente sabe, mãe, e somos gratos." O que eu recebi, no entanto, foi uma adaga no meio do peito. Lucas parou de mexer no seu celular, olhou para mim por cima dos óculos e, com um tom frio, quase entediado, disse as palavras que ecoam na minha cabeça até hoje. "Mãe, entenda uma coisa. Pagar contas não te faz parte da família. Isso é só dinheiro. Família é outra coisa." Ele disse isso e voltou a olhar para a tela do celular, como se tivesse apenas comentado sobre o tempo. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Um silêncio que parecia ter peso, que empurrava meus ombros para baixo. Mal sabia eu que o golpe de misericórdia ainda estava por vir. No meio daquele silêncio constrangedor, ouvi uma risadinha. Era Carolina. Ela olhou para mim com um ar de deboche e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: "Deixa ela, amor. Ela só está com inveja da minha mãe, que é uma mãe de verdade, presente, parceira, não uma gerente de banco." A risada dela foi curta, mas cortou mais fundo do que a frieza do meu filho. Naquele momento, o mundo pareceu se mover em câmera lenta. Eu vi o sorriso cínico da minha nora, o rosto indiferente do meu filho mais velho. Olhei para Rafael e Marina. Rafael olhava para o prato, fingindo não ter ouvido. Marina deu de ombros como se dissesse: "Fazer o quê?" Ninguém me defendeu. Ninguém disse uma palavra. Eu estava completamente sozinha, numa ilha de humilhação, cercada pelas pessoas que eu mais amava no mundo. Senti o sangue fugir do meu rosto. Minhas mãos, que seguravam um guardanapo de pano, começaram a tremer. O som da festa, a música ambiente, os grilos lá fora, tudo pareceu desaparecer, substituído por um zumbido agudo dentro dos meus ouvidos. Eu era uma piada.
uma carteira ambulante com data de validade. Todo aquele esforço, todo aquele dinheiro, todo aquele amor que eu achava que estava demonstrando, para eles, não significava absolutamente nada. Era só dinheiro. E o que aconteceu depois foi ainda pior, porque a naturalidade com que eles retomaram a conversa me quebrou. 2 minutos depois, já falavam sobre a série que estavam assistindo, sobre planos para o dia seguinte na piscina. Eu continuei sentada ali, paralisada, um fantasma na minha própria festa. Eu não existia. Apenas a minha função de provedora existia, e agora até isso era motivo de desprezo. Com uma força que não sei de onde tirei, me levantei. Minhas pernas pareciam de gelatina. Vou ver a louça, eu murmurei, e ninguém sequer levantou o olhar. Fui para a cozinha da casa alugada, um cômodo grande e frio. A pia estava cheia de pratos e travessas do buffet. Abri a torneira e a água gelada bateu nas minhas mãos trêmulas. E ali, no silêncio da cozinha, enquanto o som da festa continuava ao longe, eu chorei. Não foi um choro alto, de desespero. Foi um choro silencioso, quente, de quem finalmente entendeu. Cada prato que eu ensaboava, cada talher que eu enxaguava, era como se eu estivesse limpando uma camada de sujeira dos meus próprios olhos. A água levando embora não só os restos de comida, mas as minhas ilusões. A humilhação doeu como um osso quebrado, mas embaixo da dor, algo novo começava a nascer. Uma raiva fria, uma clareza assustadora. Eu não era parte da família. Eu era um recurso, e recursos, quando não são mais úteis ou quando se tornam incômodos, são descartados. Eles já tinham me descartado emocionalmente há muito tempo. Só mantinham o contato pelo benefício financeiro. A frase do meu filho não foi um ataque. Foi uma declaração de fatos. A constatação da minha irrelevância. E a risada da minha nora foi a confirmação. Terminei de lavar toda a louça. Sequei cada peça com uma calma que me surpreendeu. Guardei tudo no lugar. O barulho na sala já tinha diminuído. Fui até a porta e espiei. Estavam todos vendo um filme na televisão, absortos. Voltei para a cozinha, sequei minhas mãos e meu rosto. Olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela. Vi uma senhora de 69 anos com os olhos inchados, mas com uma nova dureza no olhar. Fui para o meu quarto em silêncio, como uma ladra na calada da noite. Eles achavam que eu estava derrotada, chorando no travesseiro. E uma parte de mim estava, mas outra parte, uma parte que eu não conhecia, estava despertando. Sentei na cama, abri meu notebook, aquele que eu usava para ver receitas e conversar com minhas poucas amigas. A luz da tela iluminou meu rosto no quarto escuro. Abri o aplicativo do meu banco. A interface familiar, os números, os extratos. Ali estava o registro da minha dedicação cega. A transferência para o aluguel do Rafael. O pagamento da fatura do cartão da Marina. O débito automático da pós-graduação do Lucas. O Pix para a pequena reforma da Carolina. Estava tudo ali, preto no branco. Uma contabilidade da minha anulação. E com os dedos ainda um pouco trêmulos, mas agora firmes, eu comecei o meu trabalho. Primeiro, a transferência automática para o Rafael. Cancelei. Motivo? Não mais necessário. Depois, o pagamento recorrente para a Marina. Cancelei. Decisão pessoal. Um por um, eu fui desfazendo os laços financeiros que me prendiam a eles. Cada clique do mouse era um baque surdo, um tijolo sendo colocado de volta no meu muro de proteção. O último foi o mais difícil e o mais libertador. A mensalidade caríssima da pós-graduação do meu primogênito. O valor que ele dizia ser crucial para o futuro dele. Olhei para o nome dele na tela. Lucas Andrade. Meu filho. E com uma respiração funda, eu cliquei em cancelar agendamento. Uma mensagem de confirmação apareceu na tela. E ao confirmar, eu senti uma coisa estranha. Não foi alegria, nem vingança. Foi uma espécie de paz. A paz de quem retoma o controle. Fechei o computador. O quarto voltou a ficar escuro. Deitei na cama
E pela primeira vez em muitos anos, eu não senti medo da solidão. Senti o poder dela. Eles tinham me ensinado uma lição brutal naquela noite. Pagar contas não me fazia parte da família. Então, eu não pagaria mais. Eu estava prestes a descobrir o que de fato me faria. E foi naquele instante que algo dentro de mim mudou para sempre. A Teresa boazinha, a mãe provedora, a avó que dizia sim para tudo, tinha morrido ali, entre um prato de sobremesa e uma pia cheia de louça suja. E eu não fazia ideia de quem iria nascer no lugar dela, mas sabia que seria alguém que eles jamais ousariam humilhar de novo. A manhã seguinte, na casa de campo, foi a mais estranha da minha vida. O sol nasceu, os pássaros cantaram, mas a atmosfera dentro da casa era densa, pesada. Eu preparei o café da manhã em silêncio. Coloquei tudo na mesa, como sempre. Mas eu não era a mesma pessoa da véspera. Eu os observava de um jeito diferente, analítico. Via meu filho Lucas, de ressaca moral, evitando meu olhar. Via Carolina, forçando uma simpatia que agora me soava como um insulto. Rafael e Marina pareciam pisar em ovos, sem saber como agir. Eles sabiam que algo tinha se quebrado, mas não tinham a dimensão do estrago. Eu fui educada. Respondi, bom dia, a todos. Comentei sobre o tempo, mas meu calor tinha se extinguido. Eu era um iceberg de polidez. Eles comeram, arrumaram suas coisas e a despedida foi rápida e superficial. Obrigado por tudo, mãe, eles disseram, da boca para fora. Eu apenas acenei. Enquanto o carro deles sumia pela estrada de terra, eu fiquei parada na varanda. Não senti tristeza. Senti alívio. O alívio de quem sai de uma sala abafada e finalmente respira ar puro. Aquele fim de semana caríssimo não me deu a família unida que eu sonhava, mas me deu algo muito mais valioso: a verdade. Voltei para o meu apartamento em Belo Horizonte e a primeira coisa que fiz foi tomar um banho longo e demorado. Sentia que precisava lavar de mim não só o cansaço, mas a energia deles, a pessoa que eu era quando estava perto deles. Meu apartamento, antes um lugar de solidão, de repente pareceu um santuário. O meu lugar. Onde eu não precisava fingir, nem servir, nem implorar por migalhas de afeto. Passei o resto do dia em silêncio, apenas sentindo o prazer de estar na minha própria companhia. Mas aquilo era só o começo da nova realidade. 3 dias depois, meu celular tocou. Era o Rafael. A voz dele era impaciente. Mãe, tudo bem? Seguinte, o proprietário do meu apartamento me ligou. O aluguel não caiu na conta. A senhora esqueceu de pagar? Não havia como você está? Era direto ao ponto. A cobrança. Respirei fundo e usei a voz mais calma que consegui. Ah, é, meu filho. Que estranho. Vou verificar o que aconteceu no banco. E desliguei. 2 dias depois, foi a Marina. Mãe, meu cartão não passou na loja. Que vergonha! A senhora pagou a fatura? Eu te mandei o boleto. A voz dela era um misto de pânico e acusação. Repeti o mantra. Nossa, filha, que esquisito. Deixa eu ver isso. E de novo, encerrei a conversa. A ansiedade deles era palpável. Eles estavam começando a sentir o chão sumir sob os seus pés. E eu, pela primeira vez, não corri para socorrê-los. Foi então que eu procurei a única pessoa que eu sabia que me entenderia sem julgamentos, minha amiga Heloísa. Elô também ficou viúva cedo, mas lidou com a vida de um jeito muito diferente do meu. Ela era independente, viajou o mundo, aprendeu a investir, a se colocar em primeiro lugar. Era a amiga que me dava broncas, que dizia que eu precisava parar de ser o tapete da família. Nos encontramos para o nosso café semanal e eu contei tudo, desde a frase do Lucas até a risada da Carolina e a minha decisão de cancelar as transferências. Heloísa ouviu tudo em silêncio, mexendo seu café. Eu esperava uma palavra de consolo, mas o que ela me deu foi muito melhor. Ela pousou a xícara na mesa com um baque firme e disse: Teresa, demorou, hein, amiga? Mas antes tarde do que nunca.
Essa gente estava te sangrando viva. Família que age assim não é família, é um bando de parasitas. E essa sua nora, a Carolina, essa aí tem cheiro de problema. As palavras dela foram duras, mas foram como um bálsamo para mim. Eu sinto que tem mais coisa aí, Helô. Essa obsessão dela com a mãe, essa pose toda. Eu desabafei. Heloísa pegou o celular na mesma hora, com um brilho no olhar. Então vamos descobrir. Hoje em dia, a vida das pessoas é um livro aberto, Teresa. A gente só precisa saber onde ler. E ali, na mesinha do café, minha amiga se tornou minha detetive particular. Ela tinha essa habilidade, essa malícia para as coisas do mundo digital que eu nunca tive. E o que aconteceu depois foi ainda pior do que eu imaginava. Elô começou pelo básico, o Instagram da Sônia, a mãe perfeita. O perfil era uma vitrine de felicidade de comercial de TV. Jantares em restaurantes caros, viagens para a Europa, roupas de grife. Mas Heloísa era mais esperta. Repara, Tê, as roupas se repetem, as viagens são sempre fotos antigas, nem TBT. Ela marca os restaurantes, mas nunca mostra a conta. Isso é tudo fachada, cortina de fumaça. Aquilo me deu um calafrio. Heloísa não parou por aí. Vamos para o próximo nível, ela disse, com um sorriso de quem adora um desafio. Ela abriu um site de consulta de processos judiciais. Digitou o nome completo da Sônia. E então, a verdade começou a aparecer, fria e brutal, na tela do celular. Eram dezenas de processos. Ação de despejo por falta de pagamento. Execuções de dívidas de bancos. Protestos de lojas. O nome dela estava mais sujo que pau de galinheiro. Eu olhava para aquilo tudo chocada. A mulher que era o exemplo, o ideal de vida que minha nora esfregava na minha cara, era uma fraude. Uma mulher afundada em dívidas, que vivia de aparências, provavelmente dando golpes e enganando as pessoas para manter o teatro. Heloísa continuou fuçando e encontrou mais. Descobriu que o apartamento chique onde ela morava era alugado e que a ordem de despejo era recente. Ela estava prestes a ser jogada na rua. Mal sabia eu que a teia de mentiras era ainda mais profunda. Heloísa, com sua perspicácia, conectou os pontos. Teresa, pensa comigo. Se a mamãe perfeita está quebrada, de onde você acha que a filhinha e o seu filho estavam tirando dinheiro para bancar a vida de luxo deles? De você. Eles não estavam só se mantendo, estavam provavelmente sustentando a farsa da Sônia também. Por isso o desespero. Você não cortou a mesada, você cortou a fonte de um esquema inteiro. A revelação caiu sobre mim como uma bigorna. A humilhação que eu sofri no Natal não foi apenas crueldade gratuita. Foi o pânico de quem está vendo a sua principal fonte de recursos começar a questionar as coisas. Eles me desprezavam, sim, mas acima de tudo, eles precisavam de mim. Precisavam do meu dinheiro para manter o castelo de cartas deles em pé. E eu, a boba, a gerente de banco, era a única coisa que separava todos eles da ruína. Fui para casa com a cabeça girando. A raiva que eu sentia deu lugar a uma espécie de nojo. Nojo daquela gente, da falsidade, da teia de mentiras em que tinham me envolvido. Sentei no meu escritório, o mesmo lugar onde o Alberto passava horas trabalhando. Abri a gaveta do arquivo dele, procurando uns documentos antigos do imposto de renda. E então, meus olhos bateram numa pasta de plástico grossa e um pouco amarelada. Dentro dela estava da escritura de um imóvel, um apartamento de 3 quartos num bairro bom, que Alberto e eu compramos como investimento há muitos anos. Nós nunca moramos lá. Por um tempo, ficou alugado. Mas quando Lucas se casou com Carolina, nós cedemos o apartamento para eles morarem, sem cobrar aluguel. Era o nosso presente de casamento para eles. Um presente para que começassem a vida com segurança e estabilidade. Abri a escritura com as mãos trêmulas. Li cada linha, contrato de compra e venda, matrícula do imóvel. E ali, no final da página, no campo proprietário, estava o meu nome, Teresa Andrade. O apartamento onde eles moravam, onde fizeram a reforma com o meu dinheiro, onde criavam meu neto e de onde me humilhavam, ainda era meu. Legalmente, indiscutivelmente, meu.
Um sorriso lento, um sorriso que eu não reconheci como meu, começou a se formar no meu rosto. Eles tinham tirado sarro de mim. Tinham me chamado de banco. Tinham dito que pagar contas não me fazia família. Eles me tiraram tudo, minha dignidade, meu afeto. Mas eles se esqueceram de uma coisa. Eles se esqueceram de quem, no final das contas, era a verdadeira dona das chaves. Eles achavam que eu estava derrotada, encolhida no meu canto, lambendo as feridas. Eles achavam que o máximo que eu faria seria cortar a mesada, um protesto silencioso que logo se dissolveria com a minha saudade e meu medo da solidão. Mas eu não era mais aquela mulher. Eu tinha a verdade. Eu tinha a lei do meu lado. E eu tinha um trunfo. Um trunfo que valia muito mais do que qualquer transferência bancária. Eu tinha a casa, e eu ia usá-la. Com a escritura na mão, eu me senti como se tivesse redescoberto uma parte de mim que estava adormecida. A parte que o Alberto sempre admirou, a minha firmeza. Liguei para a Heloísa na mesma hora. Elô, você não vai acreditar no que eu achei. Mandei uma foto da escritura para ela. A resposta dela veio em um áudio, com a voz cheia de uma energia contagiante. Teresa do céu, isso não é um trunfo, é um cheque-mate. Vende. Vende essa casa ontem, pega o dinheiro e some no mapa. Vai viver, mulher. A voz dela foi o empurrão que eu precisava. A dúvida se transformou em determinação. No dia seguinte, Heloísa me buscou em casa. Ela conhecia um corretor de imóveis, um homem mais velho, discreto e, segundo ela, eficiente como uma navalha. Fomos ao escritório dele. O Sr. Matos era exatamente como Elô descreveu. Ouviu minha história sem fazer perguntas desnecessárias, apenas com um olhar que misturava profissionalismo e uma certa compaixão. Ele analisou a escritura e os documentos. A propriedade está no seu nome, Dona Teresa. A senhora tem todo o direito de vendê-la. O fato de estar ocupada pelo seu filho pode complicar um pouco as visitas, mas não impede a venda de forma alguma. Ele explicou com uma voz calma. Eu fui clara. Senhor Matos, eu quero vender. E quero vender rápido. Não me importo de baixar um pouco o valor de mercado para agilizar o negócio. O que eu mais quero neste momento é paz. E esse imóvel não me traz mais paz. Só dor de cabeça. Ele entendeu perfeitamente. Traçamos a estratégia. Colocaríamos a venda de forma sigilosa, sem placas, apenas para investidores que ele tinha na carteira. As visitas seriam justificadas como avaliações para uma futura reforma ou algo do tipo, para não levantar suspeitas. Eu assinei o contrato de exclusividade com ele e saí de lá me sentindo mais leve. O primeiro passo estava dado. E o que aconteceu depois foi uma sucessão de pequenas vitórias silenciosas. Tive que ir a cartórios, tirar certidões negativas, organizar uma papelada que eu nem lembrava que existia. Cada documento que eu conseguia, cada assinatura que eu dava, era um ato de libertação. Eu estava desfazendo ativamente o último grande laço que me prendia àquela vida de servidão. Heloísa me acompanhava em tudo, me explicando os termos técnicos, me dando força. Olha para você, Tê, uma leoa. O Alberto estaria batendo palmas de pé, ela me disse um dia, e eu chorei de emoção. Enquanto isso, a pressão do outro lado aumentava. As ligações dos meus filhos se tornaram mais frequentes e mais desesperadas. Já não pediam, exigiam. Mãe, eu vou ser despejado, a senhora tem que fazer alguma coisa, dizia Rafael. Eu perdi um trabalho porque não consegui pagar o equipamento. A culpa é sua, acusava Marina. Lucas era o mais perigoso. Ele alternava entre um tom falsamente preocupado e uma raiva mal disfarçada. Eu mantive minha postura, calma, um pouco confusa, sempre dizendo que iria ver no banco, que as coisas estavam complicadas. Mal sabiam eles que a verdadeira complicação estava prestes a bater na porta deles. O Sr. Matos me ligou 2 semanas depois. Dona Teresa, tenho um comprador. Um investidor. Ele quer pagar à vista. O preço é um pouco abaixo da nossa avaliação inicial, mas o negócio é rápido e sem dor de cabeça, como a senhora pediu.
Meu coração acelerou. Pode fechar, Sr. Matos. Pode fechar o negócio. A engrenagem final tinha começado a girar. E foi aí que eles resolveram dar o seu próprio bote. Lucas me ligou, com a voz mais mansa e manipuladora que eu já tinha ouvido. Mãe, a gente precisa conversar. Eu e a Carol. Estamos preocupados com a senhora. Sozinha nesse apartamento. A gente queria te fazer uma proposta, uma coisa para te dar mais segurança. Eu senti um gelo na espinha. Era a armadilha deles. Liguei para a Elô. Eles estão vindo. O que eu faço? A resposta dela foi imediata. Ótimo, deixa eles virem. Seja a velhinha frágil e confusa que eles pensam que você é. E pelo amor de Deus, Teresa, bota o celular para gravar. Preparei o palco. Fiz um café fresco, o cheiro enchendo o apartamento. Coloquei uns biscoitinhos num prato. Exatamente como a antiga Teresa faria. Peguei meu celular, abri o aplicativo de gravação de voz e o coloquei discretamente atrás de um porta-retratos na mesinha de centro. Sentei na minha poltrona e esperei. Quando a campainha tocou, respirei fundo e fui abrir a porta com o meu melhor rosto de viúva solitária. Eles entraram. Lucas me deu um abraço, Carolina elogiou o cheiro de café. O teatrinho de sempre. Sentaram-se no sofá, de frente para mim. E então, a proposta veio. Mãe, começou Lucas, a gente andou pensando. A senhora viveu a vida toda trabalhando, se sacrificando, e esse apartamento aqui, a gente acha que a senhora devia passar ele pro nosso nome. Eu fingi confusão. Pro nome de vocês? Por que, meu filho? Carolina tomou a palavra, com um sorriso que ela achava que era encantador. É para sua segurança, Tê. Imagina se acontece alguma coisa com a senhora? A gente quer ter certeza de que seu patrimônio está protegido. E também, com o imóvel no nosso nome, a gente consegue um financiamento no banco para expandir a empresa. Vai ser bom para todo mundo. A gente cuida de você para sempre. A mentira era tão descarada que eu tive que me segurar para não rir. Eu usei a voz mais trêmula que consegui. Mas no Natal, vocês disseram. O Lucas disse que eu não era família. A Carolina riu de mim. Por que agora vocês querem que eu dê a minha casa para vocês? Eu não entendo. Eu coloquei a mão no peito, fingindo uma angústia profunda. Era a isca perfeita. E eles morderam com força. Lucas perdeu a paciência. A máscara de filho preocupado caiu. Ah, mãe, para com esse drama. A senhora entendeu tudo errado. Aquilo foi só uma conversa de fim de noite. A gente precisa que a senhora seja prática. Estamos te oferecendo a chance de ser cuidada, de não se preocupar com mais nada. É só assinar um papel. A gente cuida de toda a burocracia. E então, Carolina deu o golpe final, a frase que selou o destino deles. Olha, Teresa, ela disse, se inclinando para a frente com um ar de superioridade. Sejamos honestos. A senhora já está velha, não entende mais de negócios, de dinheiro. A gente entende. É a nossa vez de tomar as decisões. O seu papel agora é ajudar, facilitar as coisas. A gente só precisa da sua assinatura. Depois a senhora pode voltar a cuidar das suas plantas e fazer seus bolos. Deixa a vida real com a gente. Aquilo foi a confissão. A prova final do desprezo, da ganância, da forma como eles me viam. Um obstáculo a ser contornado, uma ferramenta a ser usada. Eu continuei no meu papel. Chorei baixinho. Disse que precisava pensar, que ia conversar com um advogado que o banco indicou. A menção de um advogado os deixou um pouco nervosos, mas eles saíram do meu apartamento confiantes. Acharam que tinham ganhado, que a velhinha boba ia ceder à pressão. Assim que a porta se fechou, eu caminhei até a mesinha de centro. Peguei meu celular, parei a gravação. Salvei o arquivo com o nome A Proposta. Eu tinha tudo o que precisava. A prova da ingratidão, da manipulação, do interesse puro e simples. Eles achavam que tinham me encurralado, mas, na verdade, tinham acabado de caminhar para o centro do meu tabuleiro de xadrez. No dia seguinte, o Sr. Matos me ligou. Dona Teresa, tudo certo. O comprador assinou. O dinheiro já foi transferido para a sua conta. A casa não é mais sua. Eu olhei para o saldo da minha conta no aplicativo do banco.
O número era tão grande que parecia irreal. Eu estava livre e rica. A casa estava vendida e a gravação estava salva. O teatro deles tinha acabado. E o meu estava prestes a começar. Eles tinham me dado a arma e a munição. Agora, eu só precisava escolher o momento certo para puxar o gatilho. E esse momento seria muito, muito em breve. Eu dei a eles uma semana de silêncio. Uma semana em que eu não atendi nenhuma ligação, não respondi nenhuma mensagem de cobrança. Para eles, deve ter parecido uma birra de idosa, um protesto inofensivo. Para mim, foi o tempo necessário para que a poeira da minha antiga vida assentasse e eu pudesse respirar fundo antes da batalha final. Nesse meio tempo, o Sr. Matos, meu corretor, cuidou de tudo. O novo proprietário do apartamento era um investidor que não tinha pressa. Seu advogado enviou uma notificação formal, um documento frio e oficial, para o endereço do imóvel. Aquele pedaço de papel seria a bomba-relógio que eu tinha instalado no centro da vida deles. A explosão veio numa terça-feira à tarde. Eu estava regando minhas samambaias quando meu celular começou a vibrar incessantemente na mesinha da sala. Era o Lucas. Eu olhei para a foto dele na tela e não senti nada. Nem raiva, nem pena. Apenas uma distância fria. Deixei tocar até cair na caixa postal. 5 segundos depois, vibrou de novo, e de novo. Em seguida, mensagens de texto começaram a chegar, uma atrás da outra. Mãe, que brincadeira é essa? Recebemos uma notificação de despejo. Atende o telefone agora. A urgência deles era quase divertida. Eu sabia que eles viriam. Era inevitável. Preparei um copo de água com gás e limão para mim e me sentei na minha poltrona, a mesma onde eu tinha ouvido a proposta indecente deles. Não demorou muito. Ouvi o som de um carro cantando pneu na rua, seguido por batidas violentas na minha porta. Não eram toques de campainha, eram socos. Mãe, abre essa porta, eu sei que você está aí. A voz do Lucas estava distorcida pela raiva. Carolina gritava algo ao fundo. Respirei fundo, terminei minha água e caminhei lentamente até a porta. Girei a chave e a abri. A imagem era exatamente a que eu esperava. Lucas estava com o rosto vermelho, os olhos esbugalhados. Carolina parecia um animal encurralado, pálida e com o maxilar travado. Eles entraram no meu apartamento como um furacão, sem pedir licença. Que porra é essa, mãe? Lucas gritou, agitando o papel da notificação na minha cara. Você vendeu o nosso apartamento? O nosso lar? Você ficou louca? Eu fechei a porta com calma e me virei para eles. Mantive a voz baixa, o que pareceu deixá-los ainda mais furiosos. Primeiro, abaixe o tom de voz. Você está na minha casa. E segundo, eu não vendi o nosso apartamento. Eu vendi o meu apartamento. Aquele que está na escritura em meu nome. Aquele que eu e seu pai compramos com nosso trabalho e que cedemos por bondade para que você começasse sua vida. A lógica fria das minhas palavras os desarmou por um segundo. Bondade? Cuspiu Carolina, recuperando a voz. Você nos joga na rua e chama isso de bondade? Você é um monstro, depois de tudo que a gente fez por você, te aturando, te incluindo. Ela não conseguiu terminar a frase, pois eu levantei a mão, num gesto que pedia silêncio. Um gesto que ela nunca tinha visto antes. E, para minha surpresa, ela se calou. Incluindo? Repeti, com uma ironia gelada. Vocês não me incluíram, vocês me usaram. E quando acharam que eu não era mais útil, me humilharam. Mas a memória de vocês parece curta. Deixem-me refrescá-la. Caminhei até a mesinha de centro, peguei meu celular e o coloquei sobre a madeira polida. Olhei para os dois. O silêncio na sala era total. Só se ouvia a respiração ofegante deles. Vocês vieram aqui na semana passada, eu disse. Vieram me fazer uma proposta para cuidar de mim. Eu gravei essa conversa. Gostariam de ouvir? Os olhos de Carolina se arregalaram. Lucas franziu a testa, sem entender. Eu não esperei pela resposta. Apertei o play
e o som da voz deles encheu o ambiente. Primeiro, a voz mansa e falsa do Lucas falando em segurança. Depois, a voz de deboche da Carolina falando que eu era velha, que não entendia de vida real, que meu papel era cuidar das plantas e fazer bolos e facilitar as coisas. A cada palavra, eu via a cor sumir do rosto deles. Eles se olhavam, horrorizados. Estavam ouvindo a si mesmos, a sua verdadeira natureza exposta ali, na minha sala de estar. Quando o áudio terminou, o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Foi o som da vergonha, da exposição. Carolina olhou para mim com os lábios trêmulos de raiva e medo. Você não pode fazer nada com isso. É ilegal gravar as pessoas. Ela tentou uma última cartada, a da ameaça. Eu sorri. Um sorriso pequeno, sem alegria. Talvez. Mas eu me pergunto o que o Departamento de Recursos Humanos da sua empresa acharia disso. Uma gerente sênior que se orgulha tanto da sua imagem, flagrada tentando aplicar um golpe na própria sogra idosa. Não me parece bom para a cultura da empresa, não é? Peguei o celular e, com os olhos fixos nos dela, apertei o botão de enviar num e-mail que já estava pronto no rascunho. O destinatário era o diretor de RH da empresa dela. O assunto: conduta inadequada de uma funcionária. Em anexo, o arquivo A proposta tome P3. Pronto, enviado, eu disse, com a mesma naturalidade de quem comenta sobre o tempo. Agora, se me dão licença, eu tenho mais o que fazer. A porta é por ali. Por favor, fechem-na ao sair, e não voltem, nunca mais. A reação deles foi algo que eu nunca vou esquecer. Não foi um grande drama de novela. Foi um colapso interno, silencioso e devastador. Carolina desabou no sofá, o rosto entre as mãos, emitindo um som que era um misto de choro e soluço. A armadura dela tinha se partido em 1000 pedaços. Lucas ficou parado, olhando para mim, depois para a esposa, depois para o nada. A arrogância tinha sido substituída por um desespero vazio. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Ele estava quebrado. Saiam, eu repeti com a voz firme. Lucas, como um autômato, pegou Carolina pelo braço e a levantou. Eles caminharam até a porta, tropeçando nos próprios pés. Antes de sair, Lucas olhou para trás, para mim. Em seus olhos, eu não vi raiva. Vi o desesprego de um menino perdido. Mas o menino perdido que eu criei tinha se tornado um homem que me apunhalou. E por esse homem, eu não sentia mais nada. Eles saíram e fecharam a porta. Nos dias seguintes, as consequências vieram em cascata. Carolina foi chamada para uma reunião na empresa na manhã seguinte. À tarde, já estava com a carta de demissão na mão. O áudio, aparentemente, virou um escândalo interno. Sem o emprego dela e com o nome sujo por dívidas que eu não conhecia, eles não conseguiram alugar nem um quarto e sala. Foram morar de favor num cômodo na casa de um primo da Carolina. O castelo de areia deles tinha sido levado pela maré da realidade. Rafael e Marina me ligaram. As vozes eram diferentes. Não mais de cobrança, mas de um medo cauteloso. Tentaram mediar. Mãe, o que a senhora fez foi muito duro. O Lucas e a Carol estão na rua. Eu fui breve. Duro, Rafael, foi o que eles fizeram comigo. E vocês dois assistiram a tudo em silêncio. A decisão está tomada. Com Marina, fui ainda mais direta. O dinheiro que eu usava para pagar suas contas agora vai pagar minhas aulas de fotografia. Passem bem. E desliguei. Eu tinha demolido a estrutura da minha antiga família. E eu não sentia culpa. Eu sentia paz. A paz de quem finalmente arranca um dente podre que infeccionava a boca inteira. Naquela noite, depois que Lucas e Carolina foram embora, eu me sentei em silêncio no meu apartamento. Não era mais um lugar de solidão. Era um palácio. O meu palácio. Onde as únicas regras eram as minhas. E a principal delas era nunca mais aceitar menos do que o respeito que eu merecia. Depois daquela tempestade, eu finalmente entendi que a minha antiga vida em Belo Horizonte tinha acabado.
O apartamento, que antes era meu santuário, agora guardava as sombras daquele confronto final. Eu não queria mais viver ali. Então, com a mesma determinação com que vendi a casa deles, coloquei meu próprio apartamento à venda. Vendi em menos de um mês. Com o dinheiro dos 2 imóveis, eu não era apenas uma mulher independente. Eu era uma mulher livre para recomeçar do zero, da maneira que eu quisesse, onde eu quisesse. E eu sabia exatamente para onde ir. Sempre sonhei em ter uma casinha no interior de Minas, perto de um lago, um lugar onde o silêncio fosse quebrado apenas pelo som dos pássaros e da água. Com parte do valor, comprei um chalé de madeira à beira de uma represa. Um lugar pequeno, aconchegante, com uma varanda que se debruça sobre a água. A primeira noite que passei aqui, sentada na varanda com uma xícara de chá, olhando as estrelas se refletirem no espelho escuro do lago, eu chorei. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eram lágrimas de felicidade, de alívio. Eu estava em casa. Minha rotina mudou completamente. Aquela mulher que vivia em função da agenda dos filhos, que corria para pagar contas e resolver problemas que não eram seus, deu lugar a uma nova Teresa. Comprei uma câmera fotográfica profissional, aquela que eu sempre quis e nunca tive coragem de me dar de presente. Me matriculei num curso online e comecei a aprender sobre luz, enquadramento, sobre a arte de congelar um instante no tempo. Minha nova paixão é acordar antes do sol nascer. Eu pego minha câmera, vou para a beira do lago e espero. E cada amanhecer é um espetáculo diferente. O céu que vai do roxo ao laranja, a névoa que dança sobre a água, o primeiro raio de sol que toca as folhas das árvores. Eu transformo cada um desses momentos em um quadro vivo. A fotografia me ensinou a enxergar a beleza nos detalhes, a ter paciência, a focar no que realmente importa. E o que importa, agora, sou eu. Além da fotografia, descobri um amor imenso pela jardinagem. Construí um pequeno jardim de ervas e flores ao lado do chalé. Hortelã, alecrim, manjericão, lavanda. O cheiro perfuma a casa inteira e me conecta com a terra, com o ciclo da vida. Cuidar das minhas plantas, ver cada uma delas crescer forte e saudável sob o meu cuidado, me dá uma satisfação que nenhum cheque que eu assinei no passado jamais me deu. É um cuidado que volta para mim, em forma de beleza e aroma. Meus filhos ainda ligam de vez em quando. As ligações são diferentes agora. A voz deles é contida, hesitante. Lucas e Carolina continuam morando de favor. Ele arrumou um emprego que paga muito menos, e ela, com a reputação manchada, não conseguiu se recolocar no mercado. Rafael e Marina sentiram o baque da vida sem o meu suporte financeiro e tiveram que aprender a se virar, a viver de acordo com suas próprias posses. Eles me perguntam como estou, se preciso de algo, mas raramente atendo, não por vingança nem por raiva. A raiva já passou. Atendo pouco porque a paz que eu encontrei aqui é sagrada. E as vozes deles, mesmo que agora mansas, ainda me conectam com uma dor que eu fiz questão de deixar para trás. Eu não quero mais fazer parte do drama deles, nem como vilã, nem como salvadora. Eu escolhi sair do palco. Minha peça agora é outra, e sou a única atriz e diretora. Outro dia, olhando uma foto que tirei de uma flor de lótus que nasceu no meu jardim, eu finalmente entendi tudo. A flor de lótus nasce na lama, no lodo, mas floresce pura e imaculada acima da água suja. Eu sinto que sou um pouco como essa flor. Eu precisei mergulhar na parte mais suja e dolorosa da minha própria família para poder emergir, para poder florescer. Demorou 69 anos, mas eu finalmente floresci. Hoje, eu sei que a maior herança que podemos deixar não está registrada em cartório, não está em contas bancárias nem em propriedades. Aprendi, da forma mais dura, que amor não é uma dívida que se paga com transferências mensais. Amor é respeito. E respeito é a única herança que realmente vale a pena deixar. A única que eu faço questão de dar, todos os dias, para mim mesma. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Talvez você também tenha uma história sobre recomeços.
Compartilhe nos comentários o que a minha jornada despertou em você. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias de vidas reais, de quedas e principalmente de superação. Um abraço e até a próxima.